Você de casa também, que Deus abençoe grandemente sua vida, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje está sendo um dia maravilhoso, abençoado. Essa é a terceira reunião. Pela manhã uma multidão de pessoas se reuniu aqui. À tarde também bastante pessoas vieram. Não foi uma multidão como pela manhã, mas também bastante pessoas estiveram. Agora também você veio e com certeza vai sair daqui saciado, fortalecido. Preste toda atenção à palavra de Deus. Não deixe nada impedir de você ouvir o que Deus quer ministrar ao seu coração. Amém? Vamos aqui em Efésios capítulo 5. Efésios. E se alguém precisar de ajuda, a equipe de fé está aí para ajudar você. É só você levantar as mãos, que eles irão com toda alegria e sorriso para te ajudar. Efésios capítulo 5. Quem achou, diga amém. Versículo 14 em diante. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus está chamando a igreja para um despertamento. Essa palavra aqui não é para as pessoas apenas que estão lá fora, mas principalmente para a igreja. Segura que depois nós vamos voltar e abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 28 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que o quê? Que dormem. O Senhor está dizendo que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, há muitos que dormem. E quando você está dormindo, você deixa de desfrutar de muitas coisas. É lógico que o sono é necessário. O dormir na hora certa é necessário. E vai te trazer renovo, vai te trazer saúde física, mental. É bom, você tem que dormir regularmente, ter um sono bom, mas o Senhor não está falando desse sono, e sim do sono espiritual. E tem pessoas dormindo espiritualmente e ficando para trás. Elas estão vendo as pessoas se realizando, construindo famílias, gerando filhos, edificando casas, e elas estão ficando para trás. E acha até mesmo que Deus não quer abençoá-las. Acha que a vida delas tem que ser assim mesmo, e não tem que ser assim. Deus não criou quem quer que seja para viver aqui na terra sofrendo, passando pela vida com privações, com falta disso, daquilo outro. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou no melhor lugar que existe, no jardim do Éden. Naquele jardim, o ambiente era agradável, perfeito. Eles tinham do bom e do melhor lá e não faltava nada. Tinha de tudo. E mais, todos os dias o Senhor os visitava na viração do dia, para ter comunhão com eles. Deus falava com eles, eles falavam com Deus. E essa comunhão era uma comunhão perfeita, linda, na qual eles se realizavam em Deus e Deus se realizava neles. Porque não é apenas nós que temos que nos realizar em Deus, mas Deus tem que se realizar em nós também. Nós temos que agradar tanto a Deus,
que ele vai dizer igual falou de Jesus: este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Este é um filho que me dá prazer, eu me realizo nele. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem dar esse prazer para o nosso Criador, sem dar essa alegria, essa realização, porque não estamos entendendo, despertando para essa comunhão perfeita que o Senhor nos criou. Deus não criou você para ter comunhão com Ele apenas uma vez por mês, quando você vem à igreja na Santa Ceia, ou uma vez por semana, quando você vem na igreja ao domingo. Não! Assim como todos os dias Deus visitava Adão e Eva, na viração do dia, que era por volta de 18 horas, e eles tinham essa comunhão entre eles, em que Deus falava com eles, eles falavam com Deus, eles se realizavam em Deus e Deus se realizava neles. Deus nos criou também para vivermos todos os dias nós temos que parar um tempo e dedicar esse tempo para buscar a Deus, despertar, para encontrar verdadeiramente, para ouvir a voz do nosso amado, e Ele quer ouvir a nossa voz. Há uma recompensa nisso, há uma recompensa nessa comunhão, porque a palavra diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor. Da onde? Dessa terra. Então é nessa comunhão que você se realiza, que Deus te oferece o melhor, que Deus te dá direções, que Deus te dá a palavra, que enche o seu coração de fé. Essa comunhão muda a nossa vida, mas tem pessoas desprezando essa comunhão com Deus, e se deixando vencer pelo sono espiritual, se deixando vencer pelo cansaço. Hoje eu não vou orar não vou para a igreja hoje não vou ler a Bíblia hoje não. E é necessário vencer a carne, vencer a vontade natural, para fazer a vontade de Deus. Não ser uma pessoa negligente no que diz respeito à sua comunhão com Deus, porque isso vai custar caro para você, como está custando caro para muita gente que insiste em viver longe de Deus, ou viver uma vida, uma comunhão com Deus superficial. Quando Deus criou a mim, a você e a todo ser humano para viver uma comunhão profunda com Ele, e não superficial. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é nessa comunhão que Deus se revela, que Deus se manifesta. Se quiserdes e me ouvirdes, você tem que querer essa comunhão, você tem que buscar o despertamento para ter essa comunhão, porque senão você acaba ficando para trás. Você não toma posse das promessas. Você vê as pessoas tomando posse da bênção, as promessas se cumprindo na vida delas, elas vendo a glória de Deus, se alegrando, sendo testemunha de Jesus, porque para isso Ele nos chamou, para ser testemunhas dEle, e você não vê nada acontecendo na sua vida, e o seu coração vai se entristecendo, e você vai se sentindo uma pessoa esquecida por Deus, desprezada por Deus, mas na verdade, talvez é você que tem se esquecido no seu dia a dia de Deus. É você que tem desprezado a Ele no seu dia a dia. E aí você se sente então esquecido e desprezado. Mas Ele não se esqueceu de você. Ele se encontra onde Ele sempre se encontrou. O que Ele quer é que nós venhamos despertar a sede, a fome, pela presença dEle, pela comunhão com Ele. Que não fiquemos numa comunhão superficial, em que toda vez que vimos à igreja, é para pedir cura, é para pedir para que Ele abra a porta, é para pedir para isso, para aquilo outro, e a comunhão com Ele, que é bom, nos esquecemos, deixamos para depois, quando a palavra ensina que tem que vir em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É necessário despertar. E tomar cuidado para não despertar tardiamente. Nós vamos ver o caso aqui das virgens loucas, que quando elas despertaram para buscar azeite, o azeite vem nesse momento de comunhão com Deus. Como que vem o óleo, que vai manter a sua lâmpada acesa? Nessa comunhão.
nessa dedicação em que você entra no seu quarto, fecha a porta, ora a Deus, e Deus te recompensa. Como eu te disse, essa vida de comunhão com Deus traz recompensa, a oração traz recompensa, o louvor a Deus traz recompensa, a adoração traz recompensa. É o que eu disse, você se realiza em Deus e Deus se realiza em você. Então tem pessoas que despertam para Deus, para buscar a unção de Deus, buscar o Espírito Santo, tarde demais. Foi o caso dessas virgens que nós vamos ver aqui em Mateus 25. Vamos lá? Mateus capítulo 25. Versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, não cultivar essa vida de comunhão com Deus, onde você recebe o azeite, é loucura, é imprudência, é uma atitude imprudente que vai te trazer problemas mais cedo ou mais tarde, como está trazendo problema para muita gente que despreza a comunhão com Deus, que está tão ocupado com tudo e não tem tempo para Deus, e quando acha que está oferecendo algo para Deus, é algo raso, superficial, não é o melhor. Ela oferece o melhor para tudo, para todos, menos para o Criador dela. Isso é frustrante. Imagina você que é mulher, você que é um marido, e você vê a sua esposa, ou você vê o seu marido se dedicando a tudo, mas quando é para se dedicar a você, à família, ele nunca tem tempo. Isso traz o que para você? Decepção, não é verdade? Frustração, indignação. Como é que pode? Se dedica a tudo, tem tempo para tudo, e para mim nunca tem, para a família nunca tem. Eu vejo fazendo das tripas ao coração, se sacrificando, correndo atrás, lutando, fazendo o melhor, fazendo até o que não pode, fazendo hora extra, mas quando é para Deus, não dá, estou cansado, não posso. Deus entende, Deus sabe. Não pode ser assim, isso é imprudência, isso é loucura. Sua lâmpada vai se apagar e você vai ficar em densas trevas. Não podemos brincar, pessoal, nós temos que acordar para a vida. Você já viu alguém que está ficando para trás? Todo mundo está vencendo, como eu disse há pouco, construindo família, prosperando, vencendo, gerando filhos. E a pessoa está parada, ficando para trás. Todo mundo vê que ela está dormindo e ela não vê. Aí tem pessoas que têm uma intimidade a mais e pode falar, e chega na pessoa e fala como? Acorda para a vida. É assim ou não é? Acorda para a vida, até quando você vai ficar dormindo? E é o que nós temos que fazer, pessoal, acordar para a vida, acordar para Jesus, amém? Acordar para a vida é acordar para Jesus, acordar para uma verdadeira comunhão. Deus, eu não estou feliz, eu estou sentindo que a minha lâmpada está vazia, eu preciso de azeite, eu preciso de unção, eu preciso de luz, eu estou me sentindo vazio, carnal, sem temor a Deus. Elas cometeram uma loucura, elas não guardaram a palavra de Deus. Se depois você ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz lá: sejam sempre alvas suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não deixe faltar o óleo, busque o azeite, busque a presença de Deus, dedique mais tempo a Deus. Aí diz o versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas queriam pegar carona com aquelas que tinham a unção. Não dá para pegar carona, pessoal. Deus não tem neto. Não é porque meu avô, ele é uma pessoa muito ungida por Deus. Olha, é um homem que tem muita unção de Deus. Só de abrir a boca já dá para saber. Dá para perceber Deus na vida dele. E você? Deveria seguir o exemplo do seu avô. Um exemplo que eu estou dando apenas. Não adianta querer pegar carona na unção do avô. A unção é individual, pessoal. A salvação é individual. Ah, minha mulher é muito de Deus. Não adianta pegar carona na unção da esposa. Você tem que ter a unção de Deus. Você tem que buscar individual. Amém? E há um preço a se pagar para ter esse azeite. Não pense você que vem de graça, não. E esse preço que eu estou falando não é dinheiro não, tá bom? Não. Pelo contrário, é comunhão com Deus. É tempo com Deus. É renúncia. É assim que vem o azeite. É tanto que você vai ver que as mulheres que tinham azeite não deram para quem não tinha não. Mandaram elas fazer o que elas tinham que fazer e não fizeram. Comprar. Olha aqui, versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, a unção requer um preço. Há um preço a se pagar pela unção. Vai comprar com quem vende. Quer azeite? Quer unção? Vai procurar quem tem. Vai buscar quem tem para dar. É Deus que tem a unção para nos dar. É o Espírito Santo, nós temos que buscar. A palavra diz para não se embriagar com vinho em que há contenda, mas encher do Espírito Santo. Você tem que se encher. É como quando você está com fome. Você não espera a comida vir até a sua boca. Você não é mais criança. Quando você era criança, você esperava. A mãe tinha que ficar fazendo até aviãozinho, né? Abre a boquinha. E colocava na boquinha. Agora não, é você que tem que abrir a boca e comer. Se não tem, você tem que preparar. Se não tem em casa, tem que ir no mercado comprar a comida e fazer. Senão você morre de fome. A mesma coisa é espiritualmente. Não tem que ficar esperando ninguém trazer papinha, comidinha na sua boquinha. Você tem que buscar. E Deus tem alimento em abundância para te dar, para te saciar, para te satisfazer. Amém? Aí diz mais, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, elas despertaram para buscar azeite tarde demais. Desperta. Eu gosto muito de uma canção que diz: desperta-me antes que seja tarde, antes que anoiteça, antes que tu vás embora e só reste a saudade de ti. Desperta. Pede para Deus: Deus, me acorda, me desperta. Igual o jovem rico. A palavra diz que o jovem rico caiu em si. Esse caiu em si quer dizer o despertar. Ele despertou. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Eu preciso de voltar para a casa do pai. Na casa do meu pai a abundância de pão. Estou aqui passando necessidade. Se eu não voltar eu vou morrer. Eu estou perdido. E uma das coisas que o pai falou foi isso: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai tem vida para te dar. Vamos ver um outro caso. Esse homem, ele despertou uma sede pelo reino de Deus. Ele despertou uma sede pela água viva que é Jesus, mas já era tarde. Porque quando ele estava em vida, ele desprezou a água da vida. Ele sabia, ele conhecia, porque ele chama Abraão de pai. E Abraão é pai daqueles que são da fé.
Ele era uma pessoa que conhecia, que sabia o poder que tem Jesus, mas ele desprezou a água da viva e cavou cisternas rotas que não retêm água. Deixou a vida de comunhão com Deus e trocou a vida de comunhão perfeita com Deus pelos prazeres deste mundo. Deus não é contra a sua prosperidade não, Deus quer que você prospere. O que Ele não quer é que você vire as costas para Ele e faça da prosperidade o seu Deus, e faça dos bens desse mundo o seu Deus, e se torne uma pessoa avarenta. É isso que Ele não quer. Lucas 16, vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele sabia o poder que essa água tinha. Não era qualquer água não, pessoal. Era a água do reino de Deus, porque Abraão estava no reino de Deus e o Lázaro também. Então ele não está pedindo qualquer água, ele está pedindo a água do reino de Deus. Que água que é essa? Jesus. Jesus disse à mulher samaritana que se ela bebesse dessa água, ela nunca teria sede. Esse homem está com essa sede, por quê? Porque ele rejeitou dessa água, ele rejeitou Jesus. Na passagem dele, que a nossa passagem aqui é muito rápida. Quando era criança, a coisa que mais demorava a se passar os anos, a gente torcia para chegar Natal e Ano Novo, era uma eternidade. Alguém lembra? Era assim ou não era? Meu Deus, como demorava. Hoje é relâmpago, passa muito rápido. Até os cientistas estão voltando atrás, porque eles disseram aí que com o passar dos anos a Terra ia girar mais lenta. Assim como eles mentem dizendo que o mundo foi criado numa explosão, chamado Big Bang, eles também mentem porque não crê no Criador, que é o Senhor que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, dizendo que a Terra, com o passar dos anos, ela vai ficando mais lenta, até a ponto de parar e destruir tudo. Mas eles estão voltando já atrás dessa mentira que eles acreditaram e fizeram muita gente acreditar. Por quê? Eles chegaram à conclusão, através de estudos, que a Terra não está ficando mais lenta não, pelo contrário, ela está rodando mais rápido. Mas é bíblico. O próprio Senhor diz que nos últimos tempos os dias se abreviarão por causa dos santos, por causa de nós. Então está passando muito rápido, pessoal. Sim ou não? Muito rápido. Então a nossa vida passa rápido. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos bebendo dessa água? Eu tive uma plantinha que ela gostava muito de água. Era uma plantinha que se você não desse água para ela, ela ficava toda murcha, secava, ficava toda feia. Mas quando você dava água para ela, regava bem, gostava de bastante água, ela ficava toda verde, toda em pé, dava flor, toda bonita, transmitia aquela alegria. E nossa vida muitas vezes é comparada com essa plantinha. Você precisa da água. Nós somos como aquela terra deserta, seca, que precisa da água para se transformar num jardim regado, para ter vida, para renovar. E eu lembro que às vezes eu esquecia de regar essa plantinha, ela ficava toda murcha, parecia que estava morta. E assim somos nós sem Jesus, né? Ficamos todo murcho, velho, capenga, parece que a gente está morto. Verdade, pessoal, todo seco, sabe? As pessoas olham para nós, não vê beleza nenhuma. Assim ficava essa plantinha, por falta de água.
E eu ficava, às vezes, achava incrível, porque aí eu colocava água. Quando era de manhã, ela estava já em pé, já estava diferente. É lógico que ela não mudava, ficando verde da noite para o dia, mas a questão de ela levantar era da noite para o dia. Aí eu ficava imaginando, meu Deus, que poder tem a água? Imagina, se essa água tem poder, não só para levantar essa plantinha, mas para gerar energia, para regar a semente, dar fruto, para a gente se alimentar. Imagina a água da vida, que é Jesus, o poder que tem, meu amigo. Nós temos que beber dessa água abundante. Ele quer fazer jorrar, como ele fazia jorrar lá no deserto para o povo de Israel. Você sabe que aquela rocha, quando jorrava água, aquela água era Jesus? Está escrito em 1 Coríntios 10, que eles bebiam da mesma bebida espiritual, que jorrava da rocha, e essa água era quem? Cristo, que os seguia, saciava a sede deles, trazia vida para eles. Esse homem despertou para beber dessa água, mas já era tarde demais. Desperte a sede pela água que é Jesus, mas não deixe que seja tarde demais. Segura aqui que nós vamos voltar, e abra comigo sua Bíblia do lado, João capítulo 7. Lucas do lado é João, capítulo 7. Versículos 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Não é para ir em qualquer lugar, é para ir até Jesus. Porque tem pessoas que vão buscar em fonte errada. Jeremias capítulo 2 fala sobre isso. Que o povo fez duas maldades. Primeira, deixaram a Deus. E segunda, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Tem pessoas que vão buscar felicidade, satisfação, prazer, realização fora da fonte que é Jesus. E não vai encontrar. Vai encontrar apenas mais problemas, ilusões, engano. E vai chegar à conclusão que fez a pior escolha da vida. Jesus está dizendo: a quem nós temos que ir? Até Ele. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aquele rico que estava agora perdido, com sede dessa água que é Jesus, sabia o poder que essa água tem para curar, para libertar, para renovar. Não vamos lá não, mas se você depois ler Juízes capítulo 15, versículo 18 em diante, diz que o Sansão, ele estava com uma sede tão grande, que parecia que ele ia morrer de sede. E ele clamou a Deus, e diz lá que Deus abriu a rocha, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. É a mesma água que nós estamos falando aqui, Jesus, antes de ter vindo. A mesma água que o povo de Israel bebeu no deserto, Jesus, que os seguia, e eles não percebiam que eles estavam dormindo espiritualmente. Essa água tem poder, e Jesus está nos chamando para ir até Ele. Se alguém tem sede, que venha a mim. Não é a qualquer lugar, é a Jesus, e beba. A mulher samaritana, ela bebeu, e a vida dela não foi mais a mesma. Aqui em João mesmo, capítulo 4, versículo 10, olha o que diz aí. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Versículo agora 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Que ela achou que Jesus está falando da água natural, que sai da fonte, da torneira. Não, ele estava falando da água que sai da fonte de Deus, que sai do trono de Deus.
a água que é Jesus, que é o Evangelho que nós estamos aqui ouvindo agora. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E Jesus deu. E sabe o que ela fez? O que a palavra nos ensina a fazer em Apocalipse 22. Vamos lá? Você vai ver o que aquela mulher fez depois que ela bebeu da água chamada Jesus. E é o que nós temos que fazer. Ao beber dessa água, nós não podemos ficar só para nós. Nós temos que fazer o que a palavra aqui ensina. Apocalipse 22. Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia. Versículo 17. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga o quê? Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, quando a pessoa toma dessa água, ela se sacia, se realiza, o espírito dela revive. Que tem uma tradução que diz que quando o Sansão bebeu essa água, o espírito dele reviveu. E ela não fica só para ela. A transformação que ela experimentou, ela quer levar para a família, ela quer levar para os amigos. Ela chama as pessoas e diz: vem. E quem ouve, diga: vem. Aquela mulher ouviu o que Jesus estava dizendo. Jesus se revelou a ela, deu a água para ela beber. E sabe o que ela fez? Foi até os amigos dela, os samaritanos, e disse: vem e veja o homem que falou a minha vida. Não é esse o Cristo? E eles vieram, beberam também da água chamada Jesus, e a vida deles foi transformada. Essa água tem poder, pessoal. E nós temos que pedir para Deus colocar essa sede. Deus, me dá sede, eu quero sede de Ti. Fome e sede de Ti. Fome e sede de justiça. Pois a palavra diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão o quê? Fartos. E essa justiça é Jesus. Você tem que ter fome e sede. Desperte isso em você. E você vai ser uma pessoa que de dentro de você vai jorrar essa água e muita gente vai beber. Você será um canal de bênçãos para muita gente, principalmente para a sua família. Voltando para Lucas 16, que eu pedi para você segurar que nós voltaríamos. Lázaro despertou essa sede pela água do reino de Deus tarde demais. Versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os que estão de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Outro despertamento tardio. Qual? O despertamento para a necessidade da salvação da família. Ele foi despertar para a necessidade da salvação da casa dele e dos irmãos dele tarde demais. Quantas pessoas estão assim? Não estão despertando para buscar a Deus pela família.
Ela foi salva, a família ainda não foi. E a pessoa, fazer o que eles não querem, pastor? Não aceito. Que não quer o quê? É promessa de Deus? Quero nem saber o querer deles, eu quero saber o querer de Deus. O que vai prevalecer não é o querer deles, é o querer de Deus. É assim que nós temos que agir, amém? Não ficar aceitando tudo, do jeito que o inimigo quer, ou do jeito que o homem quer. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem, o melhor dessa terra. Cultive essa comunhão com Deus. Desperte para essa comunhão, desperte essa sede. Não aceite ser uma pessoa apática, apagada, distante de Deus. Não, Deus, eu não quero continuar sendo assim, eu quero ser melhor, eu posso ser melhor, eu vou ser melhor, e o Senhor vai me ajudar. Eu não vou viver frustrado, nem frustrando o Senhor, e nem frustrando as pessoas que estão à minha volta, pelo contrário, eu vou me realizar em Ti, o Senhor vai se realizar em mim, e o Senhor vai me usar para realizar muitas pessoas também, em nome de Jesus. É essa fé que nós temos que viver. Para terminar, volte lá onde nós começamos, Efésios capítulo 5. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é isso, pastor? Se levantar dentre os mortos. É as pessoas que estão mortas em ofensas e pecados, mortas espiritualmente. Em Efésios capítulo 2, se você voltar um pouco, você vai ver que está escrito dessa maneira, bem no comecinho mesmo, primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então o pecado faz a pessoa morrer espiritualmente. O salário do pecado é o quê? A morte, a separação de Deus. E se a pessoa não se arrepende do pecado e parte daqui separada de Deus, ela estará morta espiritualmente, eternamente. Ela sofrerá o dano da segunda morte. E Deus não quer que você sofra o dano da segunda morte, ou qualquer ser humano, porque Jesus já pagou um alto preço, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí diz mais, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como o quê? Sábios. A pessoa que busca a unção de Deus, que paga o preço pela unção de Deus, está sendo uma pessoa sábia. Não como aquelas 5 virgens loucas, e sim como uma pessoa sábia. Você tem que ver como você está andando. Será que Deus está se agradando da maneira que você está andando? Ah, pastor, pouco importa. Importa muito. Uma das razões que impediu o povo de Israel entrar na terra prometida foi isso. Se você ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, lá está escrito que Deus não se agradou da maior parte deles, por isso eles ficaram prostrados no deserto, não entraram na terra prometida. Então importa sim. Se você não se importa com a maneira que você está vivendo, Deus se importa, e você deveria passar a se importar. Ele manda eu e você examinar, ver como nós estamos andando. 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Como eu disse há pouco, o tempo está passando muito rápido, e não temos tempo mais a perder. Não dá para ficar dormindo, vacilando. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Busque conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu conversando com uma pessoa ontem, e contando o meu testemunho, falei para ela que eu era pastor, e ela perguntou para mim: e como você descobriu o seu chamado? Porque eu não descobri ainda, 47 anos e não descobri ainda o chamado de Deus para a vida dela. Você tem que descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. E naquilo que Deus quer, chamou você para ser, você tem que ser o melhor, prosperar. Fazer com que as pessoas louvem a Deus pela sua vida. Você tem que brilhar.
Que nem essas pessoas que fazem louvores. Louvores que nos levam para mais perto de Deus, que consolam o nosso coração. E nós, sem conhecer tais pessoas, damos graças a Deus pela vida delas. São pessoas que estão cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus para a vida delas, pregadores, que nós ouvimos a palavra que entra no nosso coração, enche o nosso coração de fé, e louvamos a Deus pela vida deles, por nos dar uma palavra que ilumina, que salva, que liberta, que abre as portas. O médico, não importa o mecânico, é o eletricista, todos são úteis, e Deus colocou para ser instrumento na mão dele, e naquilo que Deus te colocar, você tem que dar o testemunho dele também, que aí se torna algo mais completo ainda, amém? Que Deus abençoe e te dê dessa água viva para você beber, e que você leve dessa água para toda a sua família, amigos, e até aqueles que você não conhece também. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é bom, Ele é maravilhoso.